Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área. Eu me chamo Gilberto Júnior, sou pós-graduado em matemática com mestrado e doutorado. Sou pesquisador na área de análise matemática e análise numérica e também professor numa universidade pública federal. Então vem comigo que eu vou fazer com que você enxergue a matemática de uma outra forma. De que maneira? A gente vai discutir, a gente vai fazer comentários especiais sobre problemas específicos em cálculo. Então, nos dois vídeos anteriores, confere lá, tem bastante coisa interessante já nesse sentido, de fazer comentários intuitivos, lógicos e analíticos sobre as questões fundamentais do cálculo diferencial integral. Então esse vídeo é para você, estudante de graduação de sistemas de informação, de computação, de engenharia, de matemática, ou se você é um curioso, você está ávido por adquirir conhecimento matemático em termos de cálculo. Bem, no vídeo anterior ainda, nós consideramos a definição do limite e destacamos a importância da função módulo. Ou seja, do ponto de vista matemático, do ponto de vista clinicamente matemático da definição, uma função tem limite em um ponto do seu domínio. Veja que quando eu falo em um ponto, é um jargão matemático, tá? Mas um ponto significa um número. Então, quando eu digo que uma função tem limite em um determinado número, em um determinado ponto, significa em termos matemáticos que, dado um epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos x0 for menor do que delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que o epsilon dado. Então, esses módulos eles estão medindo distâncias. Então, se o módulo de x menos x0 é menor que um delta, que é considerado suficientemente pequeno, significa que essa distância entre x menos x0 é muito pequena. A mesma coisa acontece para f de x menos L. A distância também é muito pequena. E notem uma observação bastante interessante que, na definição de limite, esse ponto L, ele não necessariamente é o valor da função no ponto. E, mais ainda, o ponto para o qual você está tomando os valores no domínio, ele não precisa também ser necessariamente um ponto do domínio. Entendeu? Então vamos lá, vou considerar aqui dois exemplos clássicos. Eu poderia trazer também outros exemplos da mesma natureza, mas esses dois exemplos, invariavelmente, eles são explorados nos principais livros textos de matemática e de cálculo em particular. O primeiro exemplo deles é a função módulo de x dividido por x. Módulo de x dividido por x. E o segundo exemplo é a função seno de x dividido por x. Seno de x dividido por x. Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho o módulo de x dividido por x. Esse x está no denominador. Então, evidentemente, se ele está no denominador, você não pode assumir o valor zero. Precisamente, literalmente, essa função ela não está definida no zero, ou seja, o domínio dela é o conjunto de todos os números reais menos o zero. Mas isso impede de eu tentar calcular o limite dela quando o x se aproxima de zero? Não, isso não impede. Então veja que essa é uma das ideias básicas do limite, ou seja, eu quero saber o comportamento de uma função, o comportamento da imagem de uma função, quando eu estou nas proximidades de um determinado número, eu estou na vizinhança de um determinado número, de um determinado ponto, sem necessariamente que esse ponto faça parte do domínio da função, como é o caso dessa função que nós estamos discutindo aqui, módulo de x dividido por x. Então vamos lá. Você sabe muito bem que a função módulo ela é dada pelo módulo, mas a definição é que o módulo de x é igual a x, né, se x for maior ou igual a zero, e o módulo de x é menos x, se x for menor do que zero. Só que quando você está fazendo o módulo de x dividido por x, quando você fizer todas essas contas, vai anotando aí direitinho, e eu sei certamente que você sabe disso. Quando eu fizer módulo de x dividido por x, isso vai ficar x dividido por x, se x for maior que zero, isso dá 1, e vai dar menos x dividido por x, que dá menos 1, quando x for menor do que zero. Portanto, eu tenho dois valores aí para essa função. É aquilo que a gente chama de função definida por duas sentenças. Que sentenças são essas depois que você desenvolve essas contas? Ela é uma reta constante igual a 1 para x maior que zero, e ela é a reta constante igual a menos 1 para x menor do que zero. Então, observem que esse zero
justamente o ponto onde eu quero saber se a função tem limite, ele não está definido na função, como nós já mencionamos anteriormente. E quando você toma valores próximos de zero pela direita, valores positivos, a imagem dessa função é 1. E quando você pega valores próximos de zero pela esquerda, valores negativos, a imagem dessa função é -1. Então veja que quando esses números são muito próximos de zero, uma hora ele dá 1 se for valores positivos e outra hora ele dá -1 se for valores negativos. Conclusão, essa função ela não tem limite no zero, ou seja, não existe o limite de f de x igual ao módulo de x dividido por x quando x se aproxima de zero. Então, zero é o ponto no qual essa função não tem limite. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ela tem limite em outros pontos. Ela tem limite em outros pontos. E mais ainda, mesmo ela não tendo limite no zero, precisamente, ela possui o que a gente chama de limites laterais. Ou seja, quando você toma valores positivos, o valor desse limite é 1. E quando você toma valores negativos, o valor desse limite é -1. Então, por mais que no zero ela tenha esse salto, ou seja, ela não vai ter limite nesse ponto, mas ela tem limites quando você considera valores maiores do que zero e valores menores do que zero. Então, por exemplo, se você pegar um valor positivo, por exemplo, x igual a 3, o limite dessa função quando x tende a 3 é 1, porque você está pegando o valor positivo nesse domínio. E qual é o valor do limite dessa função quando x é -3? É -1, porque você está do lado esquerdo do zero. Então essa função tem limite em todos os pontos, exceto o zero, mas, veja que interessante, ela tem um limite quando x tende a zero pela direita, que é 1. E ela tem o limite quando x tende a zero pela esquerda, que é -1. O que eu quero dizer com o limite tendendo a zero pela direita? Que você está pegando valores no domínio que são positivos. São valores muito próximos de zero, mas positivo. Ela tem limite, é 1. E quando você pega valores se aproximando de zero pela esquerda, você diz que essa função tem limite no zero pela esquerda, que dá -1. Então, veja quanta riqueza de informações tem nessa função. Ou seja, é uma função que ela não está definida no zero, o domínio dela é todos os reais menos o zero, ela não possui limite no zero, mas ela possui limite em qualquer ponto que não seja o zero, e mais ainda, ela possui os limites laterais. Ela possui limite quando x tende a zero pela direita e possui o limite quando x tende a zero pela esquerda. Sabe o que significa isso? É uma consequência da definição dos limites, que para que uma função tenha limite a um dado ponto, os limites laterais têm que existirem e serem iguais. Então veja quanta riqueza de informações a gente consegue extrair somente em um exemplo. Vamos para o segundo caso, que é o seno de x dividido por x. Mais uma vez, eu quero saber o comportamento dessa função quando x se aproxima de zero. Se você já estudou esse limite, ou se você ainda não estudou, vai ter contato com ele no seu curso de cálculo. A demonstração desse resultado, para que o limite dessa função exista, ela é feita a partir de uma abordagem geométrica no ciclo trigonométrico. De que forma? Você sabe que no ciclo trigonométrico, o valor do seno de um ângulo ou seno de uma variável, ela é medida no eixo do y. Mas o x em questão ele é o valor de um arco. Portanto, o seno dele é menor do que o argumento, ou seja, o seno de x é menor do que x. Tá? Porque o seno é sempre menor do que o arco correspondente. E mais ainda, se você traçar a reta tangente ali, nesse ciclo trigonométrico, você vai concluir que tem uma tangente do mesmo argumento ali. Então você consegue escrever uma coisa do tipo seno de x, que é menor do que x, que é menor do que a tangente de x. E aí você usa um resultado do estudo dos limites, que é conhecido como o teorema do confronto, ou popularmente falando, o teorema do sanduíche. Né? Por quê? Porque quando você consegue identificar que existe uma limitação entre três funções e que você consegue determinar que as funções do extremo têm o mesmo limite, então a função do meio também
vai ter o mesmo limite. Posteriormente eu vou trazer um vídeo aqui fazendo discussões mais precisas sobre essa função, mas no momento vamos acreditar que de fato é verdade, que o limite do seno de x dividido por x, quando x tende a zero, é igual a 1, tá? É o que é conhecido como limite fundamental. Ou seja, veja que a função é seno de x dividido por x. Então, se eu estou pegando zero, eu estou considerando um valor que não está no domínio dessa função. Então, eu teria que fazer uma conta do tipo seno de zero sobre zero. Seno de zero é zero, então fica zero sobre zero. Ora, como é que se comporta a imagem desses valores quando x é pequeno? Então, mostra-se que o valor dessa função, o limite dessa função é igual a 1. Mas vejam o seguinte, como o valor do limite dessa função, quando x tende a zero é igual a 1, significa que, além do fato de que você está verificando que o limite existe, vão existir os limites laterais, quando x tende a zero pela esquerda e pela direita. Tá? E mais ainda, essa função, como nós destacamos, ela não está definida no zero, mas o limite dela existe nas proximidades do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, porque o limite dela, quando x tende a zero como um todo, pela direita ou pela esquerda, é igual a 1. Então, resumindo nesses dois exemplos que nós trouxemos aqui hoje para discutir, nós temos uma função que é o módulo de x dividido por x, e a outra que é o seno de x dividido por x. Ambas não possuem o zero no domínio. A primeira, que é o módulo de x dividido por x, não possui limite no ponto zero. Por quê? Porque quando você pega valores próximos de zero pela direita e próximos de zero pela esquerda, uma hora dá 1, outra hora dá menos 1. Só que na função seno de x sobre x, vão existir esses limites laterais, porque o limite da função como um todo é 1. Então perceba, nós temos dois exemplos em que eu tenho o ponto que é o zero, que não pertence ao domínio dessas duas funções. Só que em uma, eu não tenho o limite dela quando x tende a zero, que é o caso do módulo de x sobre x. Só que na outra eu tenho o limite quando x tende a zero. Então percebam, ou seja, por mais que nesses dois casos as duas funções não estejam definidas no zero, mas nas proximidades do zero, uma delas tem o limite e a outra não. Sendo que essa outra que não tem o limite no zero, que é o módulo de x sobre x, ela tem os limites laterais à direita e à esquerda. Então veja quanta riqueza de informações tem somente nesses dois exemplos. Isso, pessoal, me leva à conclusão para dizer para você o seguinte: não acreditem que o estudo de limites derivadas integrais seja uma receita de bolo. Cada situação é uma situação em particular, que tem que ser analisada do ponto de vista da definição, que tem que ser analisada do ponto de vista de um apelo geométrico, de uma construção geométrica. E isso você só vai adquirir essa habilidade praticando, fazendo questões similares, exercitando, fazendo por você mesmo, desenvolvendo o seu raciocínio lógico, intuitivo e analítico, fazendo gráficos, escolhendo bons livros, que sejam livros que te tragam questões que sejam essenciais, não questões que sejam redundantes, repetitivas, tá? Então, esse é o recado de hoje. Sugiro que você assista o meu vídeo pausadamente para ir entendendo bem as minhas palavras, para ir se habituando com o jargão matemático de ponto, de aproximação, de convergência, porque tudo isso faz parte do mundo do aprendizado matemático, tá? Então, desenvolva bem o apelo geométrico, tente entender as propriedades das funções, não encare o cálculo como uma receita de bolo, porque senão você pode não ter o devido sucesso. Então é isso daí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para nos incentivar a trazer um conteúdo matemático dessa natureza, de qualidade, por alguém que seja credenciado com experiência na área. Um grande abraço.